Léo Dias suspenso do SBT. Então, gente, do Fofocalizando, né? Melhor dizendo, vou te contar sobre isso. E guerra declarada, isso mesmo. Roberta Miranda detonando Dona Ruth e falou em boicote. Gente, desdenhou, isso mesmo. Sônia Abrão não se comoveu com o choro de Cariúcha e mandou recado. Nós vamos falar isso e muito mais, inclusive, sobre Donald Trump, que impôs tarifa de 50% ao Brasil. E o presidente Lula respondendo. Gente, isso e muito mais. Então você que tá aí, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu joinha, é muito importante. Por favor, tá, gente? Chegou. A primeira coisa que você vai fazer antes de dar sequência a esse vídeo é deixar o seu like, deixar o seu joinha para ajudar aqui o nosso canal. Show? Então vamos lá? Porque a gente tem algumas coisas a tratar. Vamos começar falando aqui, primeiramente, a respeito de Léo Dias. Que história é essa de suspensão do Fofocalizando? Que história é essa que está acontecendo, que está circulando por aí? E o próprio Léo Dias falou sobre isso, gente. Isso mesmo que vocês ouviram. Léo Dias fora do Fofocalizando. Não, bom, a gente já sabe muito bem que o clima entre Léo Dias e o SBT não era dos melhores. Inclusive, essa semana tivemos aí algumas situações que ficou bem visível, né, a relação entre eles ali. Léo Dias bem mal-humorado durante o Fofocalizando, dando respostas atravessadas aos colegas de trabalho, fazendo pouco caso em estar ali na atração, né, do Fofocalizando e tal, muita coisa. E aí, gente, de acordo com esse perfil aqui, eu quero ler para vocês, porque a gente vai mostrar o vídeo também do Léo Dias falando sobre isso, tá? Mas olha só o que esse perfil traz aqui, o perfil Silvinho. Léo Dias escancara que foi suspenso do Fofocalizando. Questionamos a assessoria, como orientado pelo Léo, sobre a data de retorno, mas ainda não tivemos resposta. E aí, gente, ao lado tá assim. Léo Dias terá reunião decisiva com Rinaldi Faria, novo superintendente de conteúdos do SBT, amanhã. E aí aqui, ó, tem uma reunião às 10 horas com o Rinaldi. Será que ele continuará no SBT e no Fofocalizando? Foi o que o perfil apontou. E a gente vai assistir o vídeo do Léo Dias falando sobre essa situação aí. Vamos ver. Um negócio, gente. Ué, eu tava esperando você no Fofocalizando, não sei o que aconteceu. Vamos, faz o seguinte. Chega aqui, chega. O que aconteceu, Léo? Por que você não foi? Liga pro SBT e pergunta, tá? Vambora pra quem tá... Ô, Léo, eu vou fugir do assunto, não? Não, vamos falar... Por quê? Porque estão perguntando se você vai pro Fofocalizando amanhã. Amor. Boa, Léo, responde. Vamos fazer fofoca de fofoqueiro, vai. Meu amor. Tem uma reunião às 10, tem uma reunião ao meio-dia. Todo mundo Tem uma reunião às 10 com o Rinaldi. Rinaldi? O Rinaldi é... É o... Ah, agora é o diretor artístico. Dá pra ele um negócio, gente. Bom, saiu da própria boca, né, do Léo Dias ali, que a situação tá meio assim... Essa coleguinha aí é meio chatinha. É, ela é. Meio chatinha, né? A coleguinha do Léo Dias aí. E, gente, vamos ver o que vai acontecer nessa reunião que o Léo Dias falou que tem amanhã com o diretor aí, né, do SBT, do Fofocalizando. Vamos ver, nega. Será que teremos novidades? Léo Dias fora da atração? Será que não vai continuar? Não sei. Vamos ver, né? Porque o Léo Dias, ele, assim, ele tem uma personalidade bem forte, né? Bem difícil também. A gente não sabe o que vai acontecer nessa reunião. Nega, quer saber de uma coisa? Não poderia ser diferente, né, cara? Poxa, depois do que aconteceu, poxa, eu acho que foi super deselegante as atitudes do Léo naquele dia ali com o telespectador, né? Ele apresentar o programa daquela forma. Então, assim, o Fofocalizando já existe antes do Léo, né? É bom... E sempre foi sucesso. Então, vamos ver o que vai acontecer. Agora, é claro que isso não poderia passar batido, né? Senão, é claro que o SBT não é lá essas grandes coisas de organização. Mas não poderia deixar batido, né? Que aí é muito, né? Deixar isso batido. Deixar passar batido aquela situação, né? Então, realmente vai ter reuniões. Eu acho que vão perguntar ele o que está acontecendo, se ele está satisfeito ou não. Se ele não estiver satisfeito, embora ele seja o grande Léo Dias, ele vai...
ficar no YouTube aí, no canal dele, que tá indo também, que tá um grande sucesso também, né? Provavelmente, né, gente, vão aí encerrar essa parceria, né? O contrato ali com o Léo Dias. E Léo Dias talvez seguirá a vida dele longe do SBT. Não passamos, não parece, mas é o sistema brasileiro de televisão, né, nega? É uma concessão, é uma emissora e merece ser respeitada. Com então, certeza. assim, eu vi até jornalistas falando que o Léo é maior que o SBT. Não, que isso, gente? Pelo amor de Deus. Assim, o Léo é muito grande, né? Hoje em matéria de famosos, né, nega? O Léo é o nome, mas não é maior do que uma emissora, né? Não, o SBT... Pelo amor de Deus. Ainda é o que SBT. Vale bilhões, né? Então, assim, né? É isso. Calma lá. Vamos devagar. Bom, gente, agora nós vamos falar da cantora Roberta Miranda. Ela simplesmente, mais uma vez, ela apareceu. Ela já tinha, inclusive, num outro, né? Um tempinho atrás aí, defendido o Murilo Huff, que tá nessa luta judicial aí contra a Dona Ruth. E Roberta Miranda já tinha dado um recado, dizendo que, inclusive, Murilo Huff era para ficar na dele, para ele não ficar se expondo e tal. Pois bem, Roberta Miranda apareceu de novo. E dessa vez ela simplesmente soltou o verbo. Dessa vez ela simplesmente detonou Dona Ruth, falou em boicote. E a gente quer mostrar para vocês aqui, antes de vocês assistirem o vídeo da Roberta Miranda, vamos ler aqui. Quero ler aqui com vocês no portal da Fábio Oliveira, o portal Metrópole, né, a colunista Fábio Oliveira, que está trazendo essa matéria. Daqui a pouco a gente vai ver o vídeo dela também, tá? Roberta Miranda detonou Dona Ruth e expõe boicote no meio musical. Roberta Miranda usou as redes sociais para detonar a empresária Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, que teve seu nome envolvido em uma série de escândalos nos últimos dias. Em um desabafo pessoal, a intérprete do hit Majestade, O Sabiá, aproveitou a oportunidade para expor que é alvo de boicote por parte de empresários musicais. Roberta respondeu uma publicação no perfil da coluna Fábio Oliveira no Instagram nessa terça e disse que a conta chegou para Dona Ruth, acusada de acionar a seguradora responsável pela aeronave que vitimou a rainha da sofrência em mais 4 pessoas, e pedir para ficar com metade do valor destinado às vítimas. E olha o que a Roberta falou, Roberta Miranda. Vingança ou justiça é um prato que comemos frio. A conta chegou para ela e chegará para outros do universo sertanejo. E aí ela reforçou, né, também, ó. Na sequência, ela afirmou ter provas de possuir provas de que seria alvo de boicote no meio musical. Vamos assistir o vídeo da Roberta Miranda, gente, falando sobre isso. Eu aqui conversando com uma amiga, disse para ela, eu acho que esse negócio da Dona Ruth já deu o que tinha que dar, porque cada vez mais surpresas terríveis, né? Mas é assim, eu sempre parti do princípio que a conta chega. Pode demorar, a conta chega. Inclusive eu respondi lá na Fabiola que eu tenho um áudio de um colega, mas do mundo sertanejo me retirando do Campina Grande. Isso eu não desculpo. Mas eu tive que ficar quieta, por quê? Porque a minha empresária Célia pediu para eu não expor, porque a pessoa estava na reunião, mandou para mim um áudio. Como tem também dentro de uma reunião 2 grandes empresários dizendo, não contrata a Roberta Miranda não, ela é chata, ela exige jatinho, que coisa ruim, que coisa chata, entreguei vocês na mão de Deus. Então é isso, fã, é muita sacanagem, entendeu? Muita maldade, muita ruindade, o povo só pensa em dinheiro, em colocar, sabe, não tá bom, milhões de shows que tem em cada escritório desse que eu acabei de falar, não tem que ferrar Roberta Miranda, tem que tentar ferrar Roberta Miranda, que é uma lutadora sozinha, nunca dependi de ninguém. Então não bastasse, você ainda fica, porque tem sempre pessoas perto, saibam que não admite, que não gosta, que são os meus fãs e mandam para mim sim. Eu tenho tudo isso. Eu só não coloquei à tona. Bom, gente, tá aí, né? Um pedacinho da fala da Roberta Miranda. E ela falou, digo isso porque tem um áudio de um colega me retirando de fazer um show em Campina Grande. Quem estava na reunião ficou puto e me mandou o áudio. Tem um áudio de 2 empresários dizendo, não compre a Roberta Miranda, não. O cachê é muito caro e ela exige jatinho. E por aí vai.
Quem me segurou de expor foi a minha empresária. Então ela vai falando, vai soltando ali todas as... né? A gente vai fazendo algumas revelações e expondo também a dona Ruth, né? Ela aproveitou para conspirar, né? Fez ali uma conspiração ao redor da dona Ruth. Aproveitou para alfinetar os empresários. Eu achei que, sei lá, não tem nada a ver, assim, muito a ver com a questão, né, do caso em si. Ela aproveitou ali ensejo para... para soltar tudo que estava preso, né? Foi um desabafo, né? Acho que ela juntou algumas informações que já vinha, né, gente? Que ela já vinha guardando aí e aproveitou para despejar de uma vez só. O mundo sertanejo tá podre, tipo assim, né? Tipo isso. Bom, é isso, meu povo. E aí, agora a gente vai falar de quê? Vamos falar de Sônia Abrão. O que tem Sônia Abrão, então? Eu sabia que isso ia acontecer, que Sônia Abrão ia responder alguns de seus desafetos. Que desafetos são esses? Cariúcha, por exemplo. Felipe Campos, por exemplo. Mas ela não respondeu o Felipe ainda, pelo menos eu não vi. Mas a Cariúcha, ela respondeu. Vocês sabem que no nosso vídeo mais cedo a gente falou que a Cariúcha pediu desculpa pra Sônia Abrão, né? Apareceu chorando no Fofocalizando ontem, se desculpando, se explicando por uma situação que aconteceu há algum tempo atrás e tal, e blá, blá, blá. Pois bem, gente, depois daquilo tudo, a Sônia gravou hoje no programa dela, falou tudo e disse o quê? Ela disse simplesmente que não tem pedido de desculpa nenhuma. Pensa que é só você que veio da periferia. Pensa que é só você que veio da periferia, não pensa que é só você que teve uma vida difícil, não pensa só você não, porque cada um de nós aqui lutou para matar 10 leões por dia, até conseguir fazer um trabalho, até conseguir um lugar ao sol, até conseguir cumprir, quem sabe, o seu propósito na vida. Então, esse argumento para mim realmente não me comove. O primeiro pedido de desculpa, seja feito, né, obrigado, entre aspas, assim, ou um pedido do próprio SBT ou não, é o de menos, de qualquer maneira, como eu estava falando. Não me convenceu, foi uma coisa tão protocolar que parecia mais que era para salvar a própria imagem, se safar daquela situação delicada e mais nada. Então pronto, acabou. Esse seu segundo pedido, apesar dos motivos alegados não me convencerem, eu senti sinceridade no momento de reconhecimento de um erro. Isso de verdade. Então aí as coisas mudam. Mesmo porque vocês viram a minha fala para blogueirinha, quando no final eu digo assim, isso um dia pode até mudar. Eu não sou fechada para isso, coisa que também não entrou no recorte, mas que a gente está mostrando inteiros aí para você. E realmente não. Naquele momento, ou daquele momento do Teleton para frente, eu te detestei sim. E eu acho que eu me dou toda a razão do mundo. Não pensa que é só você que veio da periferia, não pensa que é só você. Bom, gente, tá aí, né? As falas da Sônia Abrão aí, não aceitando os pedidos de desculpas da Cariúcha e falando um monte que é vitimismo, o choro dela, blá, blá, blá. Bom, eu achei que foi sincero da Cariúcha o pedido de desculpa. Achei que porque a Cariúcha, eu acho que se ela tivesse que falar, ela falaria, né? Se ela não tivesse que pedir desculpa, ela não pediria. Então, eu acreditei sim no pedido de desculpa da Cariúcha, mas a Sônia Abrão não acreditou, levou para esse lado aí, continuou, né, rebatendo, detonando e não engolindo a Cariúcha. É isso. Bom, gente, nós vamos agora falar de outro assunto. Vamos adentrar agora no assunto um pouquinho político. Um pouquinho não, totalmente, né? Donald Trump impõe tarifa de 50% ao Brasil. Gente, é isso aí que vocês ouviram. Tarifa de 50% é muita coisa. Eita. É tarifaço na cara dos brasileiros. Tarifão. Tarifão. Que história é essa, meu povo? Como é que o Brasil vai... O que vai acontecer com o Brasil agora, gente? Coitado de nós, como é que vai ficar isso? Então, antes da gente saber o que vai acontecer, se o presidente Lula falou alguma coisa sobre isso, antes, vamos entender por que o Donald Trump, o presidente Donald Trump, resolveu aplicar esta tarifa nos brasileiros. Vamos ler aqui, eu quero só ler um trechinho aqui do site aqui, para a gente entender. Aqui, ó, no segundo parágrafo aqui do site G1, tá assim, ó, sobre a questão da tarifa de 50%. Ao justificar a elevação da tarifa sobre o Brasil, Trump citou Jair Bolsonaro e disse ser uma vergonha internacional o julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal. Então, essa foi uma das justificativas que ele deu para poder, né, dizer o motivo que ele está tarifando aí o país, nosso país, em 50%. Que isso, gente? Que isso? O que os brasileiros têm a ver com isso, gente? Nós estamos no meio de uma birrinha, né? Uma briga. Que é isso? Uma briguinha ideológica, né? De quem manda mais, eu não sei. Ô, nega, depois das falas do presidente Lula, né? No último encontro do BRICS, né? Não ia passar batido.
ele ia revidar, né? Iria vir, né? E foi, né? Aí tá aí, ó. Tudo vai ficar mais caro, né? Sim, exatamente. Isso aí que vocês ouviram. A gente vai até falar o que vai acontecer, mas antes vamos assistir um videozinho rapidinho, pequenininho, onde o Donald Trump diz que o Brasil não está sendo bonzinho e que por isso vai taxar os brasileiros. Vamos assistir esse vídeo? Tem um trechinho, inclusive, quem traz esse vídeo aí é o portal QB News, tá, gente? Vamos ver. Acabou de mencionar o Brasil falando com a imprensa, falando sobre tarifas, falando sobre essas cartas, as novas, dizendo assim, o Brasil é um exemplo, não tem sido muito bom para nós, nada bom, aliás. Vamos estar divulgando um número ligado ao Brasil, devemos imaginar que esse número é relativo a quanto será a tarifa, então, que vai pesar sobre o Brasil. Eu acredito que ainda hoje à tarde ou amanhã de manhã, mas esse número será baseado em fatos muito substanciais e também na história passada. Bom, se ele estiver falando do passado recente, não custa lembrar que em 2024 o Brasil fechou o ano com um déficit comercial em relação aos Estados Unidos de cerca de 253 milhões de dólares. Portanto, não é daqueles países que Trump gosta de acusar de estarem se beneficiando da economia americana e conseguindo, assim, um superávit gigantesco. O Brasil não está nessa categoria. Então, gente, é um trechinho aí dessa situação. E aí aquilo, o que vai acontecer com o nosso país? Vamos se ferrar, é isso que vai acontecer, tá? Em bom palavreado aqui é isso. Vamos nos lascar, como sempre, porque no final das contas, o negócio sempre cai, sempre pesa para quem? Para nós, né? Pobres mortais. Para nós, pessoas, para os trabalhadores, de modo geral. E aí os produtos vão ficar mais caros, tá bom, gente? Ou a gasolina vai ficar mais cara, o diesel vai ficar mais caro, produtos importados como eletrônicos, remédios, carro, celular, vai ficar mais caros. Comida processada, que vem lá de fora, mais cara. Viagens internacionais, compras online no exterior também vão ficar mais caras. Ou seja, muita coisa, né? Produtos aí como aço, carne, café, alumínio, avião. Eita, ferro, a falta de emprego, né, nega? Até estão dizendo que quem vai mais sofrer, por exemplo, é a grande metrópole do Brasil, que é São Paulo, né? Que é um dos centros da América do Sul, né? Que vai sofrer quanto a isso, né? Exatamente. Empresas que dependem aí dos Estados Unidos. Pois é. Como nós dependemos aqui, né, nega? Consumimos eletrônicos, né? Quase tudo. Então, vai, como você disse, vai lascar tudo. Vai lascar tudo, gente. Vai lascar tudo. E as empresas aqui do Brasil que exportam para os Estados Unidos aço, carne, café, alumínio e tal, vai lucrar menos e pode até também acabar tendo que demitir os seus funcionários. Ou seja, é uma coisa assim bem complicada, né? Bem complicada. Nega, tem uma esperança, né? É que não dá para se levar muito a sério o Trump, né? Ele às vezes volta atrás. Quantas vezes já falou uma coisa e depois fez outra, né? Não dá para levar muito a sério, né? Ele é meio louco, ou totalmente louco, né? Então vamos ver, né, como vai terminar tudo isso. Mas a princípio essa é a notícia, né, nega? Que nós seremos taxados. Exatamente. E aí a gente tem um vídeo também que nós vamos mostrar para vocês da primeira-dama, Dona Janja, onde ela está ali no Planalto, né? Inclusive tem alguns repórteres que fazem a pergunta sobre essa taxação de 50% para o presidente Lula, que estava ali, e ela que responde. E aí ela fala vira-latas. Ela responde ali aos repórteres chamando de vira-latas, mas calma, que ela não estava chamando os repórteres de vira-lata, tá, gente? Ela estava se referindo a outro grupo de pessoas. E aí essa fala da Janja ocorreu nessa situação, quando esses jornalistas questionaram sobre essa questão da tarifa. A assessoria dela se pronunciou sobre essa fala dela, né? Vira-lata. Se a gente vai ver esse vídeo, pra gente entender. Vamos lá. Tchau. Tchau. Presidente. Trump disse que vai anunciar a tarifa contra o Brasil. Oi, Natália, você me escuta? Lembrando que essa foi a primeira fala, né? Assim que saiu a notícia, né, nego? Os repórteres do Metrópolis, né, estavam lá, e aí todo o crédito para eles, né? E foi a primeira fala aí, nem do presidente, mas da primeira-dama. Vira-latas, parece que se referindo aos bolsonaristas, né? Isso aí, aos bolsonaristas. Quem falou isso foi a nota, tá? Que a assessoria dela enviou ali para o Metrópole, dizendo que ela não se referiu aos repórteres como vira-latas, mas sim aos bolsonaristas que estão traindo os interesses e a soberania do Brasil. Foi isso que a nota
né, da primeira-dama, assessoria dela, disse. Bom, e diante disso tudo, gente, o presidente Lula também resolveu se pronunciar, tá? E nós vamos mostrar aqui para vocês o pronunciamento do presidente após essa decisão aí do Donald Trump. E aqui eu quero trazer aqui, ó, o perfil Choquei, que tá falando aqui o que o presidente Lula vai fazer. Vamos lá. Lula se pronuncia, diz que não vai se curvar e que vai taxar os Estados Unidos da mesma forma que Trump está fazendo com o Brasil. E disse o presidente aqui do Brasil. O Brasil é um país soberano, com instituições independentes, que não aceitará ser tutelado por ninguém. É isso, foi isso aí. Então, Trump essa taxa queda de lá, braço aí é fogo, né? Porque quem Lula sofre... taxa daqui. E é isso. É o quê? Essa queda de braço aí, quem sofre é o povo, né, nega? No final quem vai... disso aí. tudo aí. Muito bem dito. Espero que o Lula esteja... porque certo. Vai taxar os Estados Unidos, aí os Estados Unidos vai e aumenta mais ainda a taxação. Então, assim, gente, eu não sei o que tem que ser feito. Eu faço a mínima ideia. Mas, se um ficar disputando com o outro, eu não sei. Sei lá, seria melhor os dois conversarem, entrar num acordo? Seria melhor ali o bate-papo, a comunicação? E aí, gente? Qual seria melhor? Qual seria a melhor decisão nessa história toda? É isso, meu povo. Você que tá aí do outro lado... comenta. Ai, gente, é cada coisa que a gente vai vendo, né? Meu Deus do céu, cada situação. Bom, não esquece de deixar o like, deixar o seu joinha, é muito importante, tá? E é isso, a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Filhos Canal.